A palavra pecado tem uma rica etimologia e profundas implicações teológicas que permeiam as Escrituras. A abordagem do tema ao longo da história bíblica revela não apenas a natureza do pecado, mas também a solução divina em Cristo, enfatizando a cruz como meio de redenção e participação do pecador na morte e ressurreição de Cristo. Etimologia da palavra pecado no hebraico. A palavra hebraica mais comumente usada para pecado no Antigo Testamento é shatá ou shatá, que significa literalmente errar o alvo. Esta definição implica um desvio do padrão de santidade de Deus. Outras palavras hebraicas incluem pechá, que refere a transgressão ou rebelião, avon, iniquidade, carregando a ideia de culpa ou perversidade. Em grego, no Novo Testamento, a palavra principal para pecado é amartia, que também significa errar o alvo. Está relacionada ao fracasso em viver de acordo com o propósito de Deus. Outras palavras incluem paráptoma, que significa ofensa ou queda, anomia, que significa ilegalidade ou violação da lei divina. A palavra latina peccatum, usada na Vulgata, tornou-se a base para o termo pecado em línguas derivadas do latim, como o português. Perspectiva bíblica sobre o pecado no Antigo Testamento. O pecado é apresentado como uma violação do pacto com Deus, resultando em separação, como diz no livro de Isaías capítulo 59, verso 2, livro do Antigo Testamento. Desde Gênesis 3, o pecado é visto como uma condição universal da humanidade. O sistema sacrificial em que no livro de Levítico do Antigo Testamento demonstra a gravidade do pecado e a necessidade de expiação. No Novo Testamento, Paulo descreve o pecado como uma força escravizadora, diz em Romanos 6, versos de 16 a 18, no Novo Testamento. Jesus é apresentado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, diz em João capítulo 1, verso 29, também no Novo Testamento. A cruz é o clímax do plano redentor, onde Cristo se fez pecado por nós, como diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, para que pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Pregadores do passado e o tema do pecado. João Calvino abordou o pecado em sua obra Institutas da Religião Cristã, enfatizando a depravação total do homem. Ele destacou que a cruz de Cristo é o único remédio eficaz para o pecado humano. Martinho Lutero enfatizou a justificação pela fé, descrevendo como Cristo, em sua cruz, assumiu a culpa dos pecadores e os fez participantes de sua morte e ressurreição, dito em Romanos capítulo 6, versos de 3 a 6. Jonathan Edwards, conhecido pelo sermão Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, Edwards descreveu vividamente a condição do pecado e a gravidade da separação de Deus, mas também apontou para a cruz como o único meio de reconciliação. Charles Spurgeon frequentemente pregava sobre a cruz e a inclusão do pecador na morte de Cristo. Ele afirmou: quando Cristo morreu, nós morremos com ele, e sua ressurreição é a nossa garantia de uma nova vida, dito em Romanos capítulo 6, verso 4. John Owen, em seu livro A Morte da Morte na Morte de Cristo, que o pregador do passado Owen abordou o tema da expiação sendo como central para a redenção do pecador, e, destacando que na cruz, Cristo derrotou o poder do pecado sobre o pecador.